dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o resumo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Não existe energia viva em alimentos cultivados com defensivos agrícolas. Vamos entender esse tema? Vem comigo. Na natureza, tudo está interligado. Tudo influencia tudo sem interferir no delicado equilíbrio de nada. Mesmo as coisas que achamos desnecessárias, na natureza elas são necessárias. Os defensivos são usados nas plantações para evitar os prejuízos causados por insetos daninhos. No entanto, insetos daninhos é um termo cunhado por seres humanos. Na natureza, não existem insetos que causam danos. Os seres humanos não gostam quando os insetos entram em suas plantações, mas na verdade é que daninhos ou úteis, eles acrescentam determinados nutrientes às plantas quando pousam sobre elas. Esse nutriente é a quitina quitosana. A quitina quitosana é encontrada na carapaça do caranguejo e na casca do camarão, mas a cobertura rígida do corpo dos insetos também é formada por quitina quitosana. Quando os insetos pousam nas folhas das plantas, elas excretam enzimas, como a quitonase e a quitinase. Essas enzimas permitem que as plantas absorvam quantidades diminutas de quitina, cerca de 1 nanograma do corpo e das patas de insetos, para usá-las como nutriente. Desse modo, os nutrientes que as plantas absorvem dos insetos contribuem para a vida dos animais que comem essas plantas. Entretanto, essa cadeia de nutrição é danificada pelos agrotóxicos. Em vez da quitina quitosana dos insetos, as plantas, as verduras e os legumes absorvem os agrotóxicos usados para repelir os insetos, causando grandes danos aos seres humanos que consomem essas plantas. Além disso, os agrotóxicos tiram a vida de coisas vivas do solo. Esses organismos vivos são a fonte de energia das plantações. O solo das plantações, que são periodicamente pulverizadas com agrotóxicos, nem sequer tem minhocas ou bactérias úteis. Em solo estéril, as plantações não crescem, por isso são usados fertilizantes químicos. As plantas conseguem crescer com esses fertilizantes, porém com deficiência de sabor e valor nutriente. É por essa razão que os nutrientes dos vegetais estão diminuindo a cada ano. A irrigação das plantações constitui outra ameaça. A água para uso agrícola não é esterilizada com cloro como a água da torneira normal. As plantações demandam grandes quantidades de água. Porém, além de serem poluídas por agrotóxicos, elas vêm do rio poluído e são contaminadas por resíduos de esgoto humano. As toxinas que entram no organismo humano são até certo ponto excretadas pela ingestão de água. O mesmo acontece com as plantas. Entretanto, como a água que deveria ser usada pelas plantas para excretar toxinas é poluída, é inevitável que essas plantas acumulem toxinas. O terceiro problema é o cultivo em estufa. O objetivo das estufas é reduzir os danos causados por insetos e controlar a temperatura. Entretanto, o lado negativo disso, embora ainda não seja do conhecimento de todos, é que a luz solar é bloqueada por uma cobertura de plástico. Como as plantas não conseguem se movimentar como os animais, ficam expostas às grandes quantidades de radiação ultravioleta. Os raios ultravioletas provocam o acúmulo de radicais livres e oxidação. Para que as plantas se protejam contra isso, elas são dotadas de um mecanismo que as capacita a produzir grandes quantidades de substâncias antioxidantes. Esses agentes antioxidantes incluem vitamina como A, C e E, polifenóis como flavonoides, isoflavona e catequina, encontradas em quantidade significativa nos vegetais.
As plantas produzem essas substâncias antioxidantes quando são expostas aos raios ultravioleta. Em outras palavras, a cobertura de plástico reduz a incidência de raios ultravioleta sobre as plantas. Como consequência, os vegetais produzem menos substâncias antioxidantes, como vitaminas e polifenóis. Atualmente, a prioridade do setor agrícola é produzir alimentos de boa aparência, não alimentos nutritivos. As folhas de verduras e legumes cultivados de forma natural apresentam orifício produzido por inseto ou têm forma irregular. Na verdade, eles não têm um aspecto bonito, todavia são muito ricos em energia viva. Nós obtemos a energia dos alimentos que consumimos, portanto, se consumirmos alimentos desprovidos de energia viva, por mais que comamos, nunca conseguiremos ser saudáveis. A pessoa que não come alimento cultivado de forma natural não pode esperar uma vida com saúde. Os alimentos consumidos diariamente sustentam o organismo e a escolha desses alimentos é determinante para a saúde. A boa notícia é que um número cada vez maior de pessoas está começando a usar fertilizantes e métodos de cultivo orgânico. O custo desses produtos certamente é maior do que o dos alimentos comuns, mas esse é o preço de uma vida com saúde e é muito mais barato do que ficar doente. A vida se sustenta somente com alimentos plenos de energia. As plantações só podem ser plenas de energia se forem produzidas em solo que possui energia viva. Se as bactérias do solo forem saudáveis, os legumes, as verduras e as frutas também serão. Os alimentos saudáveis transformam as bactérias do intestino humano em bactérias saudáveis. Tudo está escrito em nosso roteiro de vida. Esse é o próximo tema. Bora entender? Vem comigo. Todos nós, às vezes, deixamos de perceber relações importantes quando nos concentramos em uma única coisa. Por exemplo, se considerarmos apenas um órgão do corpo isoladamente, não veremos como os órgãos se relacionam entre si. Ou, se olharmos somente o corpo, negligenciaremos a inseparabilidade vital entre corpo, mente e espírito. Diante de pressão mental, o corpo é imediatamente dominado pelos nervos simpáticos. Em contrapartida, diante da felicidade plena, quando estamos nos sentindo plenamente felizes, o corpo é dominado pelos nervos parasimpáticos. À noite, durante o sono, o corpo se recupera porque passa para o domínio dos nervos parasimpáticos. A pessoa sob estresse mental diário e que é ocupada demais para comer de modo adequado sofrerá um desequilíbrio físico. Qualquer doença é causada por mais de um fator. Tudo está interligado, fatores mentais, fatores físicos, fatores ambientais. A doença surge quando todos esses fatores se juntam e formam um ciclo negativo. A má alimentação produz grandes quantidades de radicais livres no organismo, mas os sentimentos negativos como ódio, ressentimento e ciúme são tão destrutivos para a saúde quanto a má alimentação. Não adianta nada interromper o consumo de bebida alcoólica, parar de fumar e adotar uma alimentação perfeita se a dieta mental for de raiva, de estresse e de medo. A doença poderá surgir da mesma maneira. Para uma vida saudável é importante manter um estado mentalmente harmonioso e estável. Entre as pessoas com câncer, há as que se rendem a ele e perdem a vida, e em pouco tempo, e há as outras cujo câncer não avança com tanta rapidez. Acredito que essa diferença esteja no anfitrião ou no doente, especificamente no vigor físico do hospedeiro. A metástase e a recidiva de câncer se devem ao enfraquecimento do sistema imunológico do anfitrião. Em minha opinião, a capacidade de combater o câncer ou qualquer outra doença depende do número de enzimas fontes do doente. Se ele tiver determinado nível de enzima fonte, sua chance de combater a doença será maior. Por outro lado, se as enzimas estiverem esgotadas, o câncer será muito mais agressivo, pois conseguirá propagar-se com mais facilidade pelo corpo enfraquecido. Comparando-se com a expectativa de vida do universo, os seres humanos têm uma existência muito breve.
ainda mais breve do que a dos vírus. A vida de um ser humano passa em um piscar de olhos. Mesmo que eu viva 120 anos, considere esse período curto. Existem muitas coisas que eu gostaria de fazer nesta vida, e são coisas que exigem motivação constante e elevado nível de energia. Talvez você esteja lendo esse livro porque sinta a mesma coisa. Se a nossa vida é tão curta, não há motivos para não vivermos com saúde, felicidade e vitalidade. Digo aos meus pacientes e a todos que querem ouvir que eles têm a opção de permanecer jovens, saudáveis e otimistas e de desenvolver interesse de várias maneiras. Percebo que a nossa vida, inclusive a minha, é um microcosmo. Percebo que a nossa vida, inclusive a minha, é um microcosmo de um quadro maior. Eu tenho um fraco por essa vida tão curta, porém tão importante. Você que acha que é um desperdício perder essa vida curta e preciosa, remoendo ressentimentos e medos, comendo alimentos de baixo valor nutritivo e sofrendo com problemas de saúde e baixa energia? A doença e o sofrimento não são necessários em nossas vidas tão breve, pois a maneira de viver com saúde já está escrita para cada um. Primeiro é preciso ouvir o que o corpo está dizendo. Não importa a possibilidade de ouvir a voz do corpo, temos a natureza para nos ensinar. As leis da natureza nos ensinam exatamente o que precisamos agora. Se tivermos humildade suficiente para aceitá-las e confiar em nosso roteiro de vida, as milagrosas enzimas fontes nos ajudarão a ter uma vida longa e plena e feliz. Dê saúde para você e para quem precisa. Continuaremos com o nosso estudo no próximo vídeo. Obrigada.